Bem-vindos a mais um evento da Web Comunidade FBN Brasil, que eu já explico o que é. Primeiro, como esse é um evento aberto, eu vou falar muito brevemente sobre a FBN. A FBN é uma associação internacional de famílias empresárias, essa é uma distinção importante, não é de empresas familiares, mas sim de famílias empresárias, e nasceu na Suíça há 31 anos, e a gente aqui no Brasil está fazendo aniversário de 20 anos, agora, em 2020. O propósito da FBN é ser um espaço de encontro e troca que possa apoiar o desenvolvimento das famílias empresárias em diversos aspectos. Então, para cumprir esse propósito em tempos de coronavírus, nós criamos a Web Comunidade FBN Brasil, que é uma série de eventos online onde a gente discute assuntos vários do universo das famílias empresárias, temas relacionados à crise e, claro, falamos sobre gente, seus sentimentos, seu desenvolvimento e sua potência de transformação. Esse de hoje é o nosso 29º evento e tem sido uma aventura bastante gratificante descobrir e construir novas formas de interagir com os associados e parceiros. A gente vai ter pela frente um julho de muita reflexão para organizar um segundo semestre ainda mais produtivo, com novos formatos e novas maneiras de encontro e troca. Eu gostaria muito de agradecer aos nossos patrocinadores que ajudam a viabilizar tudo isso, a Price, G5 Partners, que hoje oferece o evento, March, o BS Consenso. E também aos nossos mantenedores, Grupo Jacto e Grupo Luarte. Acho que ambos representados aqui hoje na plateia. O webinar de hoje, como eu acabei de dizer, é oferecido pela G5 Partners e vai falar sobre um tema delicado e complexo, a reestruturação financeira de empresas. Para ficar com apenas um dado desse universo, eu trago aqui um indicador recente da Serasa Experian, que diz que o número de pedidos de recuperação judicial entre as empresas brasileiras cresceu 46% em abril, em relação ao março, sendo que o setor mais afetado foi o de serviços. Então, só para a gente entender um pouquinho o que é esse universo e um pouco que os nossos speakers vão trazer. Para falar do assunto, a gente trouxe 2 especialistas que têm dedicado sua carreira a temas ligados ao direito, às finanças e à gestão empresarial. Joel Luiz Tomás Bastos, embora dispense apresentações, vai ser apresentado aqui, é da TWK Advogados, atua na área de insolvência, reestruturações, exatamente, renegociações de dívidas, recuperações judiciais e falências, e contencioso judicial e arbitral. Possui atuação nos mais relevantes casos de reestruturação e nas maiores e mais complexas recuperações judiciais do país, patrocinando os interesses de companhias em crise dos mais variados ramos de atividade. Reconhecido como um dos advogados mais notórios na área, em 2006 ganhou o Deal of the Year pela condução do Parmalat, e em 2015 no caso OAS. Ele é graduado pela Universidade Mackenzie, membro fundador e parte do Conselho de Administração do Turnaround Management Association Brasil. O Nathaniel Wendling, por sua vez, é sócio sênior e membro do Comitê Executivo da G5 Partners. Iniciou sua carreira no Goldman Sachs, atuando na divisão de Investment Banking, e posteriormente montou a área de investimentos proprietários do Banco do Brasil. Vocês me perdoem, o currículo desses feras aqui tem muitos termos em inglês, então se eu errar algum, por favor, perdoe. Ele foi também sócio da Explore Investimentos, fundos de investimento com foco na América Latina. Nathan tem experiência como CFO de empresas, tendo mais recentemente sido CFO da OAS Investimentos e liderado a reestruturação do grupo. É bacharel em administração pela USP e fez Advanced Management Program pela Harvard. Quem vai mediar essa conversa é o Daniel Lombardi, vice-presidente da G5 Partners. O Daniel iniciou sua carreira na área de Financial Services da A.T. Kearney. Depois foi para a Iron House Real Estate coordenar as atividades de M&A, análise de investimento e gestão de portfólio. Tem MBA pela Berkeley e bacharelado em engenharia de produção pela Poli, aqui na USP. Então, acho que eu vou deixar vocês com os especialistas. Eu peço, por favor, que vocês mantenham seus microfones desligados durante a fala deles, mas podem escrever suas dúvidas no chat durante todo o evento, que nós ou o Daniel vamos estar atentos para encaixar a sua pergunta ao longo das exposições, se for pertinente, ou apresentá-las ao final. Um bom webinar para vocês todos. Daniel, passo a palavra para você. Obrigado, queria agradecer a FBN aqui pela oportunidade de apresentar esse tema, né, que está tão em voga no país, dadas as dificuldades ali com a crise econômica, com o Covid. Como você mencionou, esse ano tem um aumento no número de pedidos e a gente espera que esse ano o número de pedidos de recuperação
seja maior até do que em 2016, que foi o pico histórico. Então, para começar a falar do tema, e explicar um pouco para o pessoal o que significa reestruturação, o que significa a recuperação judicial, o que tipicamente leva a uma reestruturação. Vou passar a bola aqui para o Natan, para a gente começar esse bate-papo. Obrigado a todos. Joel, obrigado, amigo da casa, amigo pessoal. É um prazer a gente poder dividir essa oportunidade com a FBN e ainda contar com presença ilustríssima aqui conosco. Então, obrigado a todos. Vontade sua, a honra é minha. Acho que como todos ouviram, né, a gente realmente está vendo um cenário de dificuldades econômicas enormes, pressão sobre caixa, queda de demanda, tudo isso forma estresse do dólar, tudo isso forma um cenário muito propício para as reestruturações, né? E quando a gente fala reestruturação, a gente fala de reestruturação, acho que lato sensu aqui, né? No livro texto, reestruturação é quando os passivos são maiores do que os ativos, né? E você está num cenário de insolvência. Mas você pode ter reestruturações mais simples também. E Joel, Daniel, nós já trabalhamos em tantos casos juntos, onde às vezes não é só uma questão de adequar passivo com ativo, né? Via uma renegociação junto aos credores, mas é também uma discussão de reajuste de fluxo de caixa, né? E esses tendem a ser os casos onde você consegue ter um pouco mais de flexibilidade para trabalhar, onde, por alguma razão, o fluxo de caixa está descasado daquele de fluxo de pagamentos que você pode ter no curto ou no médio prazo. Tipicamente, uma conjunção desses fatores, seja queda de demanda, seja um aumento exacerbado de custos em algum momento, seja um estresse dos fatores macroeconômicos, juro, câmbio, etc., são o que levam a esse ambiente de reestruturação, né? E daí a reestruturação, você mencionou rapidamente, né, Daniel? Você pode ter diferentes tipos, né? Usualmente ela começa de uma forma negociada, né? Senta-se ali com credores, tenta-se ter uma conversa, se acertar um novo fluxo de pagamentos, e a partir dali ela pode ter gradações em termos de severidade, né? Judicializando temas ou inclusive levando a uma recuperação judicial que seria possivelmente aí a última etapa em termos de gravidade aqui das reestruturações. A gente tem visto muitas empresas que estão justamente nessa fase agora, né? De Covid, já vendo aí o que era uma recuperação moderada, mas de fato acontecendo ao longo desse último ano e meio, com o Covid, isso muda bastante os planos e com isso diversas empresas tendo que sentar e repensar aqui seu planejamento financeiro, muitas inclusive tendo que levantar a mão e pedir ajuda para conseguirem passar por essa barriga aqui que a gente está vendo no mercado, né? Natan, você comentou um pouquinho aqui da reestruturação da ótica da empresa e a gente tem uma série de famílias, empresários aqui na audiência. Assim, é interessante a gente falar um pouquinho também sobre a ótica do acionista, do administrador. Como é que funciona a RJ e a reestruturação sob essa ótica? O que eles têm que se preocupar? O mito da blindagem patrimonial, comentar um pouquinho esses temas que afetam mais o acionista e o administrador aqui nessas situações. Bom ponto, né? Eu acho que a recuperação, a reestruturação, ela tem diversas dimensões. Ela tem a dimensão empresa, a dimensão administradora, a dimensão empresário, né? E eu acho que esses pontos são muito importantes serem mantidos em mente e diferenciados ao longo de todo o processo, né? Uma coisa é a empresa em si, com seus ativos, com as suas responsabilidades, os seus passivos, as suas obrigações, a sua geração de caixa, e que não haja confusão patrimonial entre acionista, ou que seja minimizada a confusão patrimonial entre acionista e empresa. Muitas vezes, nos processos de reestruturação, uma grande parte do nosso diagnóstico, uma grande parte do nosso trabalho, e Joel aqui conhece muito bem essa história também, é a segregação dessas partes e desses personagens, né? O administrador tem suas próprias responsabilidades, que todos conhecem bem,
a imputação, por exemplo, de responsabilidade por passivos fiscais ou passivos trabalhistas. Isso diz respeito ao administrador no momento, né, na época da constituição desse passivo. Então, é importante manter isso em mente e priorizar a resolução e quitação desses passivos. Essa é geralmente uma das prioridades dentro do processo de reestruturação, é a gente pensar com muito carinho no administrador que está ali e priorizar o pagamento desses passivos frente às demais obrigações, para minimizar dessa forma a exposição que esses administradores podem ter na física. E, ao mesmo tempo, o empresário, né, o acionista, que frequentemente e de maneira até maior nos momentos de estresse, acaba colocando o seu patrimônio como garantia da empresa, né, garantia desses passivos, dando, por exemplo, avais na física e etc. E nesses momentos é que a empresa e o acionista começam a se confundir um pouco e essa reestruturação se torna tão mais complexa, né? Bacana. Deixa eu passar a palavra aqui para o Joel. Joel, uma honra, um prazer ter você com a gente aqui nessa discussão. Queria passar para você comentar um pouquinho, né? A gente falou aqui das gradações, né, da reestruturação. Então, a gente começa com uma negociação, eventualmente, você tem a alternativa de recuperação extrajudicial, a judicial. Quais são as diferenças entre essas alternativas? Quais são prós e contras? Quando que o acionista, o empresário deve optar por cada uma delas? Vamos lá. Pessoal, bom dia. Muito obrigado pelo convite. É uma honra, um prazer estar aqui com amigos tão queridos, aí, companheiros de muitas e muitas lutas aqui. O tema é realmente muito interessante, ainda mais nesse momento. Como o Nathan disse, quer dizer, você percebe uma necessidade de reestruturar os seus passivos a hora que você deve mais do que você ganha. Então, basicamente uma situação de caixa, né? O Nathan uma vez me disse isso, o que mata a empresa não é nem a crise, o problema do endividamento, mas é o caixa, é a falta do dinheiro imediato. E é isso com que faz, e vai aqui uma crítica construtiva, é isso que faz com que todas as reestruturações comecem atrasadas. O ideal, quer dizer, quando se procura um assessor, quando se vê que existe um endividamento, é você primeiro tirar uma fotografia daquilo. É o que a G5 faz, é o que os escritórios fazem em termos jurídicos também. É você entender qual é a situação daquela companhia, porque quem está entrando agora, assessores, precisa entender exatamente qual é essa fotografia, quadro de garantias, perfil de dívida, natureza de cada operação, para entender o que pode ser feito, o que pode ser uma solução. Então, surge aí a necessidade da reestruturação. Essa floresta da reestruturação é vasta, né? Então, se você entra numa floresta para caçar, se aparece uma cobra, você tira um facão. Se aparece uma onça, você tira uma espingarda. Então, isso é a recuperação extrajudicial, a recuperação judicial. Chega um momento que você precisa, para poder reestruturar os seus passivos, você precisa de uma tranquilidade para blindar a tua empresa. Essa palavra blindagem na nossa lei, ela não é verdadeira, porque blindagem pressupõe algo à prova de balas e a lei ainda tem furos de créditos que ficam fora de uma reestruturação. Eu vi que o Faldini aqui já perguntou sobre impostos. Impostos, por exemplo, ficam fora da reestruturação. Por quê? Porque o nosso país parte do pressuposto que os procuradores do fisco são corruptos e não deixa eles transigirem. Então, não há acordo com o fisco, né? Você tem agora uma série de leis, tem legislação que ameniza, que facilita certos parcelamentos para empresas em situações de crise econômico-financeira, mas você não pode fazer um acordo com o fisco igual você faz com o banco, né? Então, isso é um dos furos que a lei deixa. E aí, dentro dessa floresta da reestruturação, você tem a reestruturação extrajudicial, a recuperação extrajudicial e a recuperação judicial, basicamente, como procedimentos.
A recuperação extrajudicial, vamos dizer que você começa pelo fim, né? Você reúne os seus credores, busca um acordo, e para isso, efetivamente, você precisa entender, eu costumo dizer que o advogado não faz reestruturação sozinho, o consultor não faz sozinho, e o acionista ou o management da companhia também não faz sozinho, mas os três juntos fazem, né? É a memória da companhia, quem entende o negócio, quem entende o business, quem entende numericamente aquele negócio, e um advogado para poder estruturar junto com os assessores uma saída para a companhia. Por isso que eu digo para o advogado, quanto melhor o assessor, quando é o Natan, é sempre mais fácil. Entendeu? Então, o grande ponto é que a recuperação extrajudicial começa pelo fim. Você reúne os seus credores, busca um acordo com ele e você pode pedir a homologação judicial. A regra da lei, o critério que a lei elegeu é o critério da maioria. Então, no caso da extrajudicial, você pega uma determinada categoria de credores, por exemplo, bancos ou credores com garantia real, e se você tiver 60% do valor dos créditos, você pode pedir ao juiz para homologar e obrigar os 40%, que é a minoria. E assim você tem uma reestruturação. Ela é mais branda, mas ela também não oferece todas as proteções que a recuperação judicial oferece. Então, é um procedimento que é muito direcionado. Então, às vezes, você precisa falar assim, bom, eu preciso reestruturar os meus fornecedores, eu preciso de um pouco mais de tempo, eu preciso mexer um pouco, adequar isso ao meu fluxo de caixa. Então, é muito recomendado nesse tipo de caso. Eu estou dando um exemplo simples de livro, mas as situações se complicam, evidentemente, no dia a dia. Mas, basicamente, essa é a extrajudicial. Você alcança um acordo antes de ir a juízo. Então, você consegue um acordo com os seus credores se você tem 60% no mínimo do valor dos créditos daquela categoria de credores que você está reestruturando, você vai a juízo e pede ao juiz para homologar aquela tua reestruturação. Tem que provar, evidentemente, os credores, que quem assinou tem poderes, todos aqueles atos formais que são exigidos no judiciário. Já a recuperação judicial, não, é uma questão um pouco mais abrangente e que você busca quando a situação é a mesa de cirurgia. Não tem mais fisioterapia, para quem tem dor nas costas como eu, não tem mais fisioterapia, não tem mais remédios, não tem mais tratamentos, não, é cirurgia. Você vai para a mesa de cirurgia porque você tem uma situação emergencial, vai de novo a minha crítica construtiva, normalmente administradores e management esperam muito para buscar um conselho, uma consultoria nesse sentido, e você busca a judicial para blindar a empresa, para ter um stay period, uma suspensão das execuções contra você, e ali você tem 60 dias para apresentar um plano. Evidente que você começa a negociar esse plano até antes de apertar o botão e entrar. E depois você tem que fazer uma assembleia em até 150, 180 dias, e ali você coloca um plano de recuperação que normalmente já está negociado com os seus credores ou com os seus principais credores, e é votado isso numa assembleia, e esse acordo, esse plano é um contrato, ele tem força executiva, e a aprovação disso nova todo o teu endividamento. Então, aquilo que estava vencido com a taxa tal virou não vencido, porque tem um novo prazo. Então, novou todo o teu endividamento, você tem uma companhia reestruturada, sem dívida, e aí é trabalhar para cumprir o plano à risca, venda de ativos, M&As in distress, que o Natan e o Daniel conhecem tão bem. E o mais importante que eu queria dizer aqui para finalizar, porque eu sou um mineiro que fala muito, se você me der a palavra, Daniel, eu vou falando. Então, é importante, eu sempre digo isso, nós temos um histórico empresarial de achar que sempre vai dar certo daqui a pouco. É muito importante a gente enxergar a situação da companhia sem negação, sem denial mudo. Olha, eu preciso apertar um botão, eu preciso buscar algum tipo de orientação, algum tipo de clareamento para eu saber o que eu posso fazer com essa companhia. Quanto antes se busca essa ajuda, mais fácil fica e mais longe de uma recuperação judicial, às vezes, você fica. Então, é importante saber a hora de parar. É importante saber a hora de não esvaziar um procedimento futuro, de enxergar longe. Quando eu estava aprendendo a dirigir, me diziam que o importante na estrada é você enxergar longe.
E é esse o ponto. Não adianta você começar a dar garantias, como disse o Natan, ou pessoais, ou garantias fiduciárias que depois vão esvaziar a sua recuperação judicial. Porque os credores normalmente sabem a hora que você vai pedir uma renovação de linha ou vai pedir um novo crédito, eles sabem qual é a sua situação. E é óbvio que eles vão se encher de garantias que os coloquem a salvo, isso é um outro conceito errado, na minha opinião, mas que coloquem a salvo de uma reestruturação judicial. Ainda é um conceito meio antigo aqui no Brasil, de eu tenho que ficar fora. Então, o que vai acontecer quando você busca linhas ou quando você busca renovações já numa situação difícil, de atraso ou de default, o credor normalmente vai querer te esvaziar. Como é que te esvazia? Ele pede garantias que o coloquem por fora, que o deixem como extraconcursal numa recuperação judicial. Joel, bacana, Joel. Alguns pontos importantes, né? Estou pensando aqui, Daniel. Joel mencionou idiosincrasias do nosso processo, né? Idiosincrasias do desenho de recuperação, né? Uma delas, por exemplo, é muito comum empresas terem algum débito fiscal, alguma obrigação com o fisco, seja estadual, municipal, até, né, ou federal, e a dificuldade de você negociar isso, a dificuldade de você reestruturar isso. O outro, e principalmente com pessoas que têm menos conhecimento do tema, isso às vezes até causa espanto, é o fato de que muitas vezes, né, a própria reestruturação cria novas obrigações fiscais. Por exemplo, o desconto em dívida, né, o perdão de dívida é passível de tributação, né? Então você tem uma dívida lá de 10, essa dívida passa financeira, que é um absurdo, né? Exatamente, essa dívida, você tem uma dívida de 10, você na sua renegociação você consegue um desconto de 4, então você passa a dever 6. Sim e não, você passa a dever 6 mais 34% em cima do 4 que você teve de desconto, né? E isso é pago caixa, né, no ano da reestruturação. Então não é incomum, e é por isso que muitas vezes grande parte do trabalho dos assessores é justamente de fazer esse planejamento fiscal para tentar compensar isso com prejuízo acumulado, com prejuízo corrente, vira um exercício, né, uma ginástica para conseguir, né, que ótimo, boa notícia, você conseguiu o desconto da dívida, mas você vai ter agora aqui uma discussão importante de fluxo de caixa. E é por isso também que muito credor e muita empresa acaba optando pelo que a gente chama de haircut implícito, né? É o desconto implícito. Em vez de você ter um desconto na cabeça, você reperfila a dívida com taxas abaixo de mercado, com carência e etc. E ao trazer isso para valor presente, você pode ter os mesmos 40% de desconto do meu exemplo, mas isso não tem tributação. Então, essas idiosincrasias do processo de reestruturação e de recuperação judicial brasileira, junto com o código, com o arcabouço fiscal brasileiro, criam essas ginásticas e essas realidades que são muito complexas, né, para o empresário. E acabam, no fundo, direcionando muito do caminho da recuperação, da reestruturação, né, Natan? Interessante esse ponto. A gente estava comentando um pouquinho sobre a parte fiscal e Joel, quando o empresário, a companhia pensam a reestruturação, a recuperação judicial, como é que eles olham o lado direito do balanço, né? O que é reestruturável, o que não é? Você comentou o fiscal, tem o trabalhista, as garantias que foram dadas, a alienação fiduciária. Como é que tem que ser a cabeça para enfrentar, né? Uma vez que você tomou a decisão, poxa, vou seguir em frente aqui, ou que você está se preparando para seguir esse caminho, como é que você pensa as suas obrigações e como reestruturá-las lá na frente? Bom, vamos lá. A hora que você tem uma visão do que é reestruturável, numa recuperação judicial, ficam de fora, é mais fácil falar o que fica fora, basicamente os créditos fiscais e os créditos que, pela natureza da garantia, ficam fora. Então, por exemplo, o crédito com garantia de alienação fiduciária ou a famosa cessão fiduciária dos recebíveis, que é o desconto, o desconto de duplicatas moderno, só que agora não é mais o penhor. Antigamente você empenhava os seus recebíveis e isso era uma garantia real, né? Penhor, hipoteca, de crédito. Se você cede fiduciariamente, o que é a cessão fiduciária ou alienação fiduciária? Eu transfiro na largada a propriedade resolúvel para o meu credor. Então, se eu pegar um determinado bem e dar em garantia fiduciária, a propriedade já é dele. Eu fico com a posse daquilo.
e ele tem a propriedade resolúvel. Se o defaultar, ele consolida e vende, né? Vende extrajudicialmente, inclusive. Então, o que acontece? Esse tipo de garantia, por já ter transferido a propriedade, ela não é abarcada, ela não sofre os efeitos, sofrer é uma palavra ruim, mas ela não fica sob os efeitos da recuperação judicial. E aí você tem, e a experiência mostra, o Natan e Daniel sabem bem disso, que a melhor forma de você negociar o teu passivo extraconcursal é estando em recuperação judicial, muito embora ele não fique sob a mira, os efeitos da recuperação. O outro são os créditos fiscais, né? E a experiência mostra também, agora existem, quer dizer, quando veio a lei de recuperação, muito interessante lembrar disso, veio uma disposição assim, lei federal, lei ordinária, disporá sobre um parcelamento especial às empresas em situação de recuperação judicial. Essa lei nunca veio. Nunca veio. E aí, na largada, o juiz, o judiciário, começou a dispensar a apresentação das chamadas certidões negativas, porque é algo impossível. A primeira coisa para um empresário, nós estamos cheios de empresários, gestores, gente acostumada ao management de companhias, entre pagar imposto ou pagar folha de pagamento, está decidido, né? Não tem muito o que pensar. Então, o fisco fica de fora disso e dificulta, mas você hoje tem algumas possibilidades de discutir ou de pedir parcelamentos especiais estando em recuperação judicial. Então, basicamente, essas duas categorias ficam fora da recuperação. É um pouco dessas idiosincrasias que o Natan falou. Se briga muito por uma reforma da lei onde se possibilite pelo menos uma extrajudicial de créditos fiduciários, porque você continua seguindo o espírito da lei, que é a maioria. Você entendeu? Então, e para essa guerra, a filosofia maior da recuperação judicial deveria ser: estamos todos no mesmo barco. Eu digo que numa recuperação, num processo profundo de restauração judicial, é muito mais acordo do que briga. É o credor que vai escolher brigar com você, porque a companhia não tem isso. Devia estar todo mundo de mão dada e jogando o jogo do todo mundo perdeu, porque a hora que você resolve abrir um procedimento de insolvência, a perda normalmente já aconteceu lá atrás. Perdeu o acionista, perdeu o credor, perdeu a própria companhia. Então, é um jogo de acordo. Me parece que o que a lei mais quer é um acordo, e ela dá leis e dispositivos de segurança para isso. Então, você não pode reestruturar os seus trabalhistas para pagar em mais de um ano. Você tem que ter um ano. Uma questão social, os créditos de caráter alimentar. Então, você tem um ano para pagar. Então, ou então coloque créditos fiduciários numa classe diferente e diga assim: você não pode dar haircut nesse credor, ou você não pode tirar as garantias dele. Então, coloque dispositivos como fez com o trabalhista, mas que possibilite que esse acordo seja mais profundo. E a recuperação certamente vai ser mais efetiva quando a gente tiver de fora, colocar para dentro tudo numa mesma mesa, os créditos fiscais e os créditos fiduciários também. Interessante. A gente está recebendo algumas perguntas aqui, pessoal. Eu vou colocar uma que o Ariel Sandes fez, que é uma situação que a gente já enfrentou em outros casos, né? De implicações da RJ dentro de holdings, né? Então, imagina que você tem uma holding, uma série de empresas, e uma delas deu problema, né? As outras estão saudáveis. A pergunta é se é viável, na prática, você fazer RJ somente de uma subsidiária que tem problema e deixar as outras de fora. Então, é possível. Natan, Joel. Natan, você quer falar? Claro, começo aqui, por favor. Vai lá. É perfeitamente possível. A separação, né? A recuperação judicial é justamente por entidade. Então, você tem toda a possibilidade de identificar entidade por entidade, aonde faz sentido, quais listar e quais não. Por outro lado, é importantíssimo e faz parte justamente daquele diagnóstico, né, na largada que o Joel estava se referindo no começo, fazer uma análise de quais empresas colocar dentro do processo e quais não e por quê. Né? Empresas que têm, por exemplo, muita transferência intercompany, muitos empréstimos intercompany, né, são dívidas entre companhias, você vai ter créditos e débitos entre essas entidades. Né? O próprio grupo vai ser credor e devedor de suas entidades. Então é importante entender como é que isso fica
né, dentro de um processo de recuperação judicial. Frequentemente isso acaba sendo subordinado. Vale a pena, então, fazer essa segregação? Uma análise muito importante que nós fazemos, né, e todo bom processo deve fazer, é uma análise também da estrutura de dívidas e das forças negociais que você tem. E às vezes faz sentido você acabar listando outras entidades, no que é chamado de uma consolidação substancial, não somente ali uma entidade, mas fazer o bolo todo, justamente se esse mapa te indicar uma força negocial mais assertiva, mais contundente dentro do processo. Mas, sim, respondendo a pergunta, é perfeitamente possível fazer a segregação e listar individualmente um CNPJ, uma empresa, e não necessariamente a holding também. Bacana. Deixa eu passar para um outro assunto aqui, que é o papel dos assessores, Natan. Então, o Joel já comentou um pouquinho, né, dessa fase de preparação do assessor jurídico, financeiro que vem e entende a empresa. Mas quais são as atividades, Natan? Qual o papel? Como é que esses dois assessores conversam aí dentro da organização da empresa para que esse processo avance e seja concluído? Eu concordo em gênero, número e grau com o que o Joel colocou no começo da explanação, né? A empresa sozinha fazer uma reestruturação muitas vezes não é o melhor desenho. O escritório financeiro, o assessor financeiro não faz verão sozinho, e o advogado também é uma parte fundamental para complementar esse time. Individualmente, eles muitas vezes não são peças suficientes para esse xadrez que é complexo, né? E eu acho que isso se dá em razão dos diferentes papéis que cada um deles tem. Acho que a empresa, obviamente, tem a memória, tem o entendimento, tem a compreensão, tem o relacionamento com aqueles credores. Foi quem foi lá pedir originalmente esses empréstimos, é agora quem deve também fazer parte da explicação do porquê que não está conseguindo honrar desta forma, mas que tem um plano para honrar de uma outra maneira. É uma discussão absolutamente legítima, principalmente nesse cenário que nós estamos hoje, né? Ninguém precisa de muita explicação das dificuldades que, acho que, sem exceção, todos os setores da economia estão sofrendo. Então, acho que isso é fundamental ter a empresa e ter a empresa na mesa, participando, contribuindo aqui com a discussão. O assessor financeiro tem um papel importante também, eu acho, principalmente no começo do processo, no que Joel chamou de diagnóstico, né, que é uma revisão do plano de negócios, é sentar e avaliar o plano de negócios, a construção de um modelo financeiro, como é que se dá, como é que essa empresa ganha dinheiro, né? Como que ela tem geração de receita, quais são seus custos, suas despesas, sua geração de caixa, o que é uma estrutura de capital que cabe dentro dessa nova realidade da empresa, fazer cenários de, olha, se isso aqui der errado, se a gente tiver um downside, for pior até do que a gente imagina, como é que ela como é que a empresa performaria nessa nova realidade, entender essas forças negociais que a gente está discutindo, né? Eu tenho garantia de que forma, aonde que eu consigo apertar mais, aonde que eu vou ter que ceder, né? A gente, né, acaba sentando com esses bancos com muita frequência, então entende como é que esses bancos pensam, qual banco tem mais facilidade de aceitar uma coisa e qual tem menos facilidade de aceitar outras. E, ao mesmo tempo, muitas vezes, é muito frequente uma reestruturação passar pela venda de ativos ou por uma discussão, inclusive, do que a gente chama do lado esquerdo do balanço, né? Do lado dos ativos, não só do lado direito de passivo, né? Então, ajudar a pensar em como é que essa empresa pode contribuir também para a reestruturação, vendendo ativos, melhorando ali a sua performance operacional. Acho que essa é uma parte importante. Eu vou deixar aqui Joel complementar com a parte dos advogados, mas é muito mais do que ele mencionou. Ele falou que era parte de auxílio ali nos documentos, nas garantias, nas estruturas, mas tem uma parte fundamental também, que acho que, Joel, vale você comentar, que é, às vezes, a utilização, inclusive, de estratégias jurídicas para tentar trazer credores para a mesa, forçar a adesão de outros. E é realmente um xadrez, tem uma negociação aqui muito, muito relevante, né? O papel do advogado ali também como disse o Natan, quer dizer, primeiro ele dá com um bicho estranho. Eu vi uma pergunta aqui feita pelo Renato Clamer a respeito de DIP, depois quero ter oportunidade de responder inteira, mas o advogado acaba lidando com um bicho esquisito chamado Poder Judiciário.
uma das grandes questões que eu vivo falando, que coloca o nosso país numa situação de inferioridade no que diz respeito a atrair investimentos e atrair negócios e dinheiro para o país, é a insegurança jurídica. Então, o advogado tem que lidar com a insegurança jurídica. Você, às vezes, alcança um acordo com seus credores e o judiciário, e é importante que se diga que o processo de recuperação judicial é um processo de acordo entre credores e devedor, fiscalizado pelo Poder Judiciário, não decidido pelo Poder Judiciário, ou não deveria ser. Mas no Brasil, se você disser para um juiz que tem um procedimento judicial, mas não é ele que decide, ele só homologa as decisões dos credores, ele ri na tua cara. Que ele acha, não, processo judicial eu que mando. Então, esse é um grande problema, para começar, na atuação do advogado dentro desse emaranhado que é a recuperação judicial. E aí, como o Natan disse, o que você tem que fazer o credor, ou a companhia que está endividada, tem que fazer o credor entender numericamente, graficamente, provar por A mais B, é que ele ganha ou ele perde menos negociando um plano de recuperação judicial com você e dizendo quais são as questões dele, do que te quebrando, do que te jogando para a falência. Então, às vezes, a estratégia judicial é mostrar isso para o credor. E mostrar que, se ele quiser perseguir determinado crédito, a vida dele vai ser muito mais complicada e ele vai acabar perdendo mais do que os outros. Então, às vezes, você usa estratégias jurídicas para ganhar um leverage, um poder de barganha que faça o credor sentar na mesa com você. Porque, de novo, recuperação judicial é acordo, não é briga. A princípio, a ideia tem que ser essa. Preciso fazer um acordo. Eu coloquei o meu dinheiro naquela companhia. Aquela companhia é muito comum também virar uma culpa só do acionista ou do empresário ou do management, e o banco não, né? O banco sempre empresta certo. Esse é um grande problema no nosso país também. Nós não temos uma lei que preveja lenders liability aqui, então o emprestador empresta normalmente, e o sistema é perverso, né? Porque como as entidades são feitas de pessoas, né, Natan? O officer de banco que te empresta dinheiro, ele está ganhando bônus, né? E a hora que você defaulta, ele está perdendo bônus, mas o outro officer da reestruturação está ganhando se ele reestruturar. Então, o incentivo é meio perverso dentro dessa estrutura, essa estrutura muito vertical que existe desse sistema decisório nos nossos bancos aqui. Mas, basicamente, é essa. O trabalho do advogado é, numa comunhão com o assessor financeiro, bolar estratégias que resolvam o problema em termos de reestruturação e que você consiga implementar junto ao judiciário também, porque hoje existe um filtro também bastante grande no judiciário por conta disso. É evidente que existem responsabilidades de advogados que querem fazer do Instituto um poço de calote, e não é essa a ideia, né? Então, o judiciário se fechou muito nisso por conta de tentativas aí que são condenáveis, né? Então, é basicamente essa a atuação do advogado. E bolar estruturas jurídicas, né? Operações estruturadas, complexas, bolar venda de ativos, investimentos, troca de dívida por papéis de mercado de capitais. Então, basicamente esse o trabalho. Joel, e só seguindo na pergunta do Renato, né? Ele perguntou a respeito do DIP, que acho que você endereçou, mas também a respeito de alguma coisa no Congresso para ajudar. A pergunta dele é se existe alguma lei, alguma discussão no Congresso para ajudar nessa situação de Covid. O Miguel também está perguntando na mesma linha, né? Tá. Como é que o poder público está encarando ali a situação, Joel? Vamos lá. Bom, primeiro, a questão do DIP. Nos Estados Unidos, o DIP é um business, é um negócio, é um produto bancário. Tá? A segurança é tão grande de você dar um DIP, quer dizer, qual que é a segurança de você? Que o emprestador de um dinheiro, o DIP quer dizer Debtor in Possession, o DIP Finance é um empréstimo ponte que faz com que a companhia tenha condições de atravessar esse rio e chegar do outro lá na outra margem, que é na recuperação judicial. Então, o DIP é um fomento para a companhia, um empréstimo ponte. Então, vamos lá. Eu sou credor do Natan e o Natan pediu recuperação judicial. Eu tenho milhões lá dentro,
Mas se eu não emprestar mais um pouquinho para ele, ele morre. Ele não produz e morre. E aí os meus milhões vão junto também. Então, eu tenho interesse que a companhia dele rode por algum motivo. Ou porque no final ele vai vender um ativo que eu tenho interesse e esse meu DIP vai virar preço. Ou porque eu quero realmente fazer uma operação de crédito, um produto bancário. Então, nos Estados Unidos isso é muito comum, muito usado. Rodam-se bilhões de dólares por ano em operações dessa natureza. Mas por que, Renato, que aqui é tão incomum? Por conta da segurança jurídica. Por conta da segurança jurídica. O cara, o banco ou o investidor que coloca um Deep Finance aqui, primeira coisa, ele pede garantia. Por quê? Porque só o judiciário não lhe garante. E a rigor, a lei era a sua garantia. A sua garantia é o seguinte, se essa empresa vier falir ou vier a defaultar com o plano, o primeiro dinheiro que tiver aqui é seu. E se é seu, basta você ver se a empresa tem ativos. Porque vai ser qualquer desses ativos que vai te garantir. Mas não, ele primeiro pede aqui uma garantia. Normalmente, em alienação fiduciária, as ações de uma companhia que ele tem interesse, ou um imóvel, ou alguns recebíveis. Então, é o primeiro ponto. Então, isso tudo dificulta muito a companhia tomar um empréstimo desse. E outra coisa é que os credores insistem, no caso da OAS aconteceu isso, insistem em dizer se a companhia precisa ou não de um Deep Finance. Ora, quem sabe se a companhia precisa de um Deep Finance é o manager, basicamente. E o princípio do debtor in possession assegura isso aí. Né? Então, o grande problema... E aí entra no judiciário, isso vira briga. Ao invés de acabar no começo, fala assim, escuta, você não pode palpitar nisso. Você pode palpitar se ele pode dar garantias ou não. Né? Gravar ativos. Então, não funciona por isso, Renato, porque existe um jogo dentro do Poder Judiciário em que o emprestador não tem nenhuma segurança jurídica de que, num caso de default, num caso de falência, ele vai ser o primeiro a receber esse dinheiro. Nós trabalhamos com o Natan, Daniel, num caso junto do OAS, Natan era CFO da OAS, e existia um DIP que era para ter vindo lá no começo de 850 milhões e que não veio. E não veio por quê? Um dia o judiciário autorizava, outro dia não. Um dia sim, um dia não. A gente chamava de eletrocardiograma. Aí alguém assina um cheque de 850 milhões nessa, né, igual a chama da vela, vai para lá, vai para lá. Não. E não veio o DIP. Né? Então, essa é a grande dificuldade. Tem sim no Congresso, para não me alongar mais, tem sim no Congresso. Eu tenho um sócio, o Ilvo, que participou muito, tem participado muito disso, dessas tentativas de alteração da lei. Já existia um projeto que era de alteração, não é bom, mas melhora determinados pontos, então ainda está longe de ser o que é o ideal. O nosso processo legislativo afasta muito o Congresso do povo, né, da necessidade do pessoal, então, que a vida civil impõe. Então, existem mais de 200 projetos de lei tramitando no Congresso. Um deles é o maior deles, que era já a alteração da lei anterior à pandemia, mas que também não andou depois disso. E os outros 200 de situações emergenciais. Olha, você pode alterar um plano, você pode defaultar um plano, você pode pedir mais, mas tudo meio parado. Passou o 1397, que dá algumas condições melhores para esse momento de pandemia, mas efetivamente ainda está longe de ser o que se esperava numa situação. É outra coisa curiosa, né? No Brasil, a gente perde oportunidades de fazer a lei acompanhar a evolução da vida civil. Então, veio a pandemia e é muito possível, quando ela acabar, ainda vão ter projetos tramitando a respeito do Covid e não vieram na época apropriada para as pessoas. Isso é triste. Pessoal, vou mudar um pouquinho o tema, até na linha da pergunta que o Marcelo colocou aqui, né, de exemplos. Queria que Natan, Joel, comentassem um pouquinho dos casos recentes. Exemplos de casos, o que foi feito, quais foram os resultados obtidos, positivos, negativos, enfim, para dar um pouco mais de cor aqui para o pessoal de situações reais ali de reestruturação. Eu vou tentar fazer um vínculo aqui. Ô, Joel, por favor, comenta. Desculpa interromper, entrar no meio aqui, mas só para coisa. O Kiko fez uma pergunta aqui que eu acho interessante, que tem a ver aqui, que era isso, exatamente. O percentual de RJs tem um final feliz. Né? Então,
Isso é muito boa essa pergunta, porque assim, a gente precisa definir o que é o final feliz, Kiko, porque assim, às vezes o que a lei quer? A lei quer manter a atividade produtiva. Ela não quer necessariamente manter o Natan como acionista daquela companhia, ou o Daniel, ela quer manter a atividade produtiva, ela quer evitar que a companhia morra, né? Então, é o chamado princípio da preservação da empresa. Então, se o final feliz, às vezes, é trocar o controle. Às vezes, você vender um ativo. Então, isso é, ou você vender a companhia no M&A, que a gente chama de distressed M&A. Então, o final feliz, porque eu falo isso porque é muito interessante, que os números, por exemplo, do Serasa Experian não refletem, definitivamente não refletem o resultado das recuperações judiciais. Existe um instituto chamado Instituto Brasileiro de Jurimetria, que mede muito melhor isso, porque vai no detalhe. Então, o que é o final feliz? Bom, o final feliz é eu vendi um ativo e paguei os meus credores. Não foi necessariamente aquela recuperação que a gente está acostumado a pensar, que a companhia produziu o suficiente para pagar, como diz o Odorico Paraguaçu, o para frentemente e o para trásmente, né? Então, às vezes não é uma auto-recuperação, você tem meios e medidas de recuperação para acelerar isso. Como? Vendendo ativos, vendendo a própria empresa para um grupo, alguém saudável que possa vir e colocar, injetar o dinheiro necessário. Então, no mais das vezes, Kiko, embora se diga a recuperação está até hoje, não sei o que, o final foi feliz, porque os credores receberam e porque a companhia continuou aí produzindo e gerando divisas. Perdão, Natan, a interrupção. De maneira alguma. Eu acho que quando a gente pensa também por que o nível de recuperação, o nível de sucesso pode ser menor do que a gente gostaria, eu volto um pouco naquelas idiosincrasias que a gente falava no começo, né? Então, uma delas, já eu estava comentando agora, é essa instabilidade jurídica, né? Frequentemente, grande parte das recuperações judiciais passa por um judiciário que muitas vezes não é especialista, não tem uma câmara empresarial, não tem um juiz experiente nesse tema, né? Se for uma cidade menor, com um judiciário menor também, é o mesmo juiz que está vendo tudo, né? Está vendo familiar, civil, está vendo empresarial. Então, não existe essa experiência. E, de novo, é quem está sentado em cima da homologação desse plano de acompanhamento do processo. Então, isso já cria um viés mais complexo para essa realidade nossa brasileira. Um segundo que é importante, uma segunda idiosincrasia, né? Se você for pegar o que é resolução de Banco Central para constituição de provisionamento bancário, empresa com mais de 180 dias de atraso é nível H, provisionamento de 100%. Ou seja, o custo de um banco emprestar para uma empresa com mais de 180 dias de atraso de pagamentos é altíssimo. Ou seja, na prática, os bancos não emprestam para empresas nessa situação. E daí você tem esse ciclo, né, que a gente estava discutindo agora. Você tem um custo altíssimo para se emprestar para empresas nessa situação, que, por definição, a empresa em recuperação judicial está a 180 dias sem pagar, porque o prazo para ela apresentar o plano e homologar, etc., costuma ser longo dessa maneira. Então, os bancos não emprestam também porque cria essa insegurança jurídica. Se você empresta no cenário de DIP, se você realmente vai ter senioridade e preferência no recebimento, e com isso, novamente, a empresa não consegue caixa. Ou seja, é importante que a nova lei, a gente vai discutir isso acho que daqui a pouco, né? A gente tem visto aqui algumas das perguntas nesse tema, é importante que essas novas leis venham a endereçar parte dessas questões, né? Mas pensando um pouquinho também sobre casos concretos, o que foi, estamos falando aqui de muitos dos problemas, mas teve também muita coisa boa, tem muita solução, né? Olhando para alguns casos, sejam judicializados ou não, né? Em que o que a gente conseguiu obter. Eu estou pensando em alguns casos, e Daniel, você participou de muito desses comigo. A gente tem casos concretos, vários casos concretos, onde você consegue extensões muito relevantes de pagamento, ou seja, você está falando de dívida que venceu no curto prazo, a gente consegue alongar isso para 4, 5, 6, 7 anos para frente. Prazos de carência longo, não é incomum você ter prazos ali de 6, 12, 18, 24 meses de pagamento, seja para principal, seja para juros. A liberação de garantias, principalmente no que estiver envolvendo também venda de ativos. A gente tem casos concretos onde você tem redução de taxa de juros, né? Então, você faz uma renegociação onde você consegue, de fato, uma redução de taxas de juros cobradas. Tudo isso é dentro de um contexto, né?
não existe aqui receituário ou assim, olha, isso aqui nós vamos conseguir. É parte da negociação, é parte do histórico que a própria empresa tem com essas instituições também e do goodwill que ela conseguiu construir ao longo do tempo. É parte também, eu costumo dizer que assim, nenhuma reestruturação é feita em cima dos bancos, né? O banco não é bobo, então eles vão querer ver também o que é a empresa, o que é o acionista, o que está sendo prometido do lado de lá, né? E geralmente você se encontra no meio do caminho. É parte do trabalho dos assessores é justamente encontrar esse meio do caminho para que todo mundo esteja se dando as mãos aqui num desenho comum. À medida que você judicializa os processos, você também tende a conseguir extrair mais, mas também o processo é muito mais complexo. Então, existem casos de recuperação judicial onde você tem dívida sendo paga em 15 anos, 20 anos, 5 anos de carência. De novo, são processos muito mais complexos, você tem o ônus e o bônus dessa dinâmica aqui. Mas isso é muito o que a gente tem trabalhado, né? Bacana. A gente recebeu uma pergunta aqui do Rafael, e a Lígia também tinha comentado nessa linha, a respeito do tratamento do mútuo dos acionistas. Se tem alguma possibilidade de tratamento diferenciado, no caso de só um acionista ter feito esse mútuo, outros acionistas não. E eu vou aproveitar aqui, colocar o ponto do Roberto Faldini, um pouquinho, há alguns minutos, a respeito do risco de descaracterização da pessoa jurídica, né? Chegar, eventualmente, nos acionistas. Então, se a gente pudesse comentar os temas ali, Joel. Vamos lá. Então, primeiro, assim, a pergunta da Lígia e do Rafael a respeito de mútuos é assim. Na recuperação judicial, não existe um regramento próprio para mútuos de acionistas. Então, a rigor, o acionista emprestou para a companhia, ele é credor da companhia. O ponto, e na falência, já diz que o crédito do acionista é subordinado. Subordinado quer dizer, ele só recebe depois que todos os outros credores receberem. O que acontece na recuperação judicial é que a hora que sentam na mesa para negociar, os credores pedem, na largada, e o Natan está aqui para não me deixar mentir sozinho, pedem duas coisas. A primeira é, se o acionista colocou dinheiro, ou ele integraliza, ou ele subordina. Quer dizer, ou ele transforma isso em capital, ou ele vai ser o último a receber lá, ou ele fica subordinado. É o primeiro pedido. O segundo é parar de distribuir dividendo. Então, normalmente, esses dois pedidos fazem parte, eu não me recordo, não lembro, acho que não participei ou que não teve uma recuperação judicial onde esse tipo de pedido de que mútuos de acionistas sejam capitalizados ou subordinados aos demais credores, acho que não houve uma dessa. Então, o que acontece normalmente, Lígia e Rafael, é isso. Os credores pedem para subordinar os mútuos de acionista, ou às vezes para integralizar os mútuos de acionista. Mas é muito difícil que um acionista venha a receber de volta os mútuos que colocaram. Se você me perguntar a verdade, assim, eu não me recordo de ter visto ainda voltar para o acionista um mútuo que tenha colocado numa companhia que foi para uma recuperação judicial. A outra questão é a questão da desconsideração da personalidade jurídica, né? Na recuperação judicial, esse risco não existe. Já se tentou, já criaram incidentes. Na falência, isso já pode acontecer. Então, quando a gente fala em desconsideração da personalidade jurídica, normalmente o risco existe na falência e não na recuperação judicial. Tá? Qual é esse risco? O risco é de, num determinado momento, se perceber que a empresa tem mais passivos do que ativos, e aí, eventualmente, a lei dá determinados critérios e situações em que você pode desconsiderar a personalidade jurídica. Ter agido com dolo ou culpa, excesso de mandato, confusão patrimonial, que o Natan falou, existem bens que se acha que é da empresa, é do acionista. Então, essas situações específicas. O nosso problema, de novo, é que numa falência no judiciário, eu já vi uma petição de 5 linhas de um sindicato, por exemplo, ser suficiente para desconsiderar a personalidade jurídica de uma companhia sem nenhuma justificação. Então, esse risco existe na falência, embora a lei limite essas situações, o fato é que o judiciário tem tratado isso de uma forma não tão criteriosa como a lei trata. Então,
esse risco existe sim, mas na falência, na recuperação judicial, não, isso não muda, porque existe, de novo, o princípio do debtor in possession, que quer dizer pelo qual, basicamente, os acionistas e o controle diretivo da companhia conservam todos os seus poderes na gestão da companhia. E, Natan, uma pergunta para você aqui com relação à UPI do Rafaelo, né? O que considerar para usar uma UPI? Como é que funciona a estrutura de UPIs? A gente, normalmente, nos casos que a gente trata, é uma das possibilidades ali de levantar recurso para a recuperanda, né? Boa pergunta, boa pergunta. Bom, a UPI, dando um passo atrás, é a unidade produtiva isolada, né? É um mecanismo utilizado para a venda de ativos dentro da recuperação judicial, né? Então, você contribui para dentro dessa entidade, né? Você faz geralmente um drop-down de ativos, contribui para dentro dessa entidade um ativo que vai ser vendido, né? Uma empresa, uma divisão dessa empresa, da recuperanda, que vai ser sujeita, então, e existe todo um regramento dentro da lei de recuperação judicial para como que vai ser feita a venda desse ativo, né? Existe aqui uma publicação de um edital, isso se dá dentro de um modelo de leilão, né? E a razão para tudo isso é que, e a atratividade da UPI também, né? Por que utilizá-la, é que o comprador consegue adquirir essa UPI sem a sucessão de passivos, né? Então esse é o grande objetivo de se utilizar uma UPI. Existem diferentes exemplos de UPIs, e esse é um modelo também já muito testado, com muito sucesso, e é importante observar diversos critérios, tanto para a constituição da UPI, como também da UPR, né, que é a Unidade Produtiva Remanescente. O que você não pode fazer, dentre outras coisas, é você coloca tudo ali dentro e, na verdade, não sobra nada, né? Ou seja, não existe uma empresa que fica para trás ou uma atividade produtiva que fique para trás para honrar com os créditos que foram reestruturados. Então, parte do trabalho justamente é pensar o que pode ser vendido e constituir uma UPI, e às vezes são mais de uma UPIs, né? Às vezes você tem múltiplas UPIs, dependendo da empresa, dependendo do caso. Um caso muito que tem tido muita manchete, que nós nos envolvemos no passado, foi Oi, né? A empresa de telecomunicações. Ela agora anunciou a venda de diversas divisões dentro de UPIs. Então, você vai ter uma UPI para vender o business de torres, uma UPI para vender o business de celular, uma UPI para vender o business de fibra, ou seja, você vai ter diversas unidades produtivas isoladas que vão ser leiloadas em diferentes momentos para diferentes interessados, né? Publica-se um edital, dá-se ampla publicidade ao processo e depois, no dia combinado, existe lá um leilão esperado para esse ativo. Então, esse é o modelo, sem dúvida alguma um dos melhores veículos, uma das melhores formas de vender uma empresa dentro do processo de uma empresa em reestruturação. É muito comum, inclusive, empresas que estão num processo de reestruturação fora do ambiente jurídico, né, fora de RJ, fazerem isso de maneira combinada com o comprador. Olha, nós acertamos tudo aqui, acertamos tudo com os credores, existe um comprador interessado em adquirir um ativo dentro da empresa, mas ele pede, então, que a empresa entre em recuperação judicial de maneira combinada, o plano já está todo acertado, os credores já estão todos alinhados, justamente para que você possa constituir essa UPI e vender esse ativo sem o risco de sucessão de passivo, desse comprador depois ser questionado quanto aos débitos que ficaram para trás. Isso é bastante comum também. Pessoal, a gente está chegando na reta final. Tem mais 2 temas aqui para a gente abordar, Natan, Joel, antes da gente terminar aqui. O primeiro é com relação à nova lei de recuperação de falências. Joel, o escritório de vocês super envolvido, o Ivo em particular, nas discussões de construção ali desse novo desenho. O que está sendo pensado? Como é que é o desenho? O que é timing? O que a gente pode esperar ali de próximos passos nesse assunto? Essa talvez seja a pergunta mais difícil de responder, Daniel, porque envolve aí a agenda do Congresso. Então, basicamente, o que aconteceu foi o seguinte: existe um deputado que assumiu essa paternidade e resolveu levar adiante o projeto que já tem algum tempo de alteração da lei.
eles queriam fazer antes uma alteração muito grande, etc. Eu sempre defendi uma alteração pontual, acho que a lei, sou um grande defensor da lei de reestruturação, acho que a gente deu um passo gigante do nosso decreto-lei de 1945, que regulava a concordata e a falência, para a nova lei, uma lei mais moderna. Tem problemas, evidentemente, mas a maioria dos problemas que eu entendo que os operadores estavam achando na lei dizia respeito às decisões judiciais que vinham contrariamente ao que se esperava ou à liberdade que credores e devedor têm que ter para chegar a uma composição. Então, começou-se a se falar numa reforma da lei. Estou falando só para dar um histórico aqui. O deputado Hugo Leal acabou por assumir a paternidade dessa alteração da lei. E ele procurou o Ivo, que é meu sócio, o Ivo é professor na PUC, então eles começaram. A hora que o Ivo... Eu quando li o projeto, eu falei, Ivo, mas está um horror de ruim. Ele falou, você não viu antes? Como é que estava antes? Então, todas as críticas que eu continuo tendo a esse projeto que existe, e as críticas são no sentido de que acho que não vão resolver, porque você quer botar na lei o que o juiz deve despachar, e isso não vai acontecer. Nós vamos continuar brigando do mesmo jeito. Tá? Mas alguns pontos que são positivos é um regramento mais efetivo para o DIP, para que não haja esse chama da vela, esse ping-pong de tem, não tem, e aí o emprestador fala, pô, estão fazendo isso tudo com o meu dinheiro, eu não vou emprestar, eu não tenho nenhuma segurança que eu vou recuperar isso num caso de default da companhia. Então, isso melhora muito. A questão de que os credores podem apresentar um plano assustou muito, mas assim, o credor para apresentar um plano tem que desistir das garantias dele, quer dizer, ele tem que realmente se envolver com a saúde e com a vida da companhia. Então, existem algumas alterações que são interessantes, mas no geral eu ainda sou um crítico ao projeto que aí está. E olha que meu sócio participou disso, mas como ele disse, se você acha ruim agora, porque você não viu antes. Então, é o que eu falo, nosso processo legislativo afasta muito o Congresso de quem tem que opinar nesse negócio. Então, aquelas comissões de notáveis, aquelas coisas, audiências públicas acabam não funcionando, isso é uma ficção legislativa. Infelizmente, é isso que acontece. Quanto à agenda, Daniel, o Ivo, meu sócio, já foi a Brasília, chamado pelo deputado, que gosta da assessoria dele, de dizer se essa alteração pode, essa não pode, isso cabe, isso não cabe. O Ivo já foi a Brasília de última hora umas 6 vezes no ano passado e começo desse ano. Vai votar. Pega o avião, vai para lá, não sei o que, aí acaba a noite, meia-noite e meia, não votou. Então, essa é uma pergunta assim que bola de cristal não responde, né? Eu tendo a acreditar, isso é uma opinião só minha, que esse ano não se vota mais isso. A notícia que se tem, acho que a nossa audiência aqui sabe disso muito mais do que eu não vou querer ensinar o Pai Nosso para os padres, mas me parece que essa agenda no nosso Congresso está bem longe, mais uma vez. Apareceram outras questões aí anteriores, nós vivemos uma crise política muito grande, eu duvido que se volte a votar isso, e ainda comenta-se que a área econômica do governo não quer nenhuma medida de crise, vamos chamar medida emergencial de crise, para não assumir essa crise que a gente está passando. Então, me parece, a minha opinião, o Ivo, meu sócio, discorda de mim, só para deixar, mas a minha opinião é que esse ano a gente não vai ouvir falar na alteração da lei, não. Bacana. Realmente o momento mudou muito, né, do que a gente estava discutindo ano passado com Covid e tudo mais. As prioridades mudam e aí a gente, obviamente, não controla, né? Para fechar aqui, pessoal, um tema, Natan, Joel, que a gente comentou um pouquinho, né, sobre o DIP, mas, de fato, dentro desse ambiente de recuperação, de RJ, a gente... Lucas participando aqui. A gente tem uma série de novas oportunidades com crédito, né? Então, você tem o crédito estressado, reestruturado, são oportunidades de investimento que no passado se discutia menos, né? Você comentou um pouco do DIP, Joel, mas de fato isso tem ficado muito mais constante, esses negócios têm aparecido mais recentemente nessa linha. Como é que vocês veem aí, Natan, Joel, essa
essa visão de poder investir em crédito, os players que estão aparecendo no mercado e como isso ajuda o mercado como um todo a evoluir. Isso é super importante. Joel, fica à vontade também aqui para complementar, né? Assim como a gente, assim como a G5, eu sei que vocês têm tido uma atuação super relevante nessa nova classe de ativos, né? Que na verdade não é nova, né? Ela tem só se tornado mais relevante à medida que taxas de juros caíram tanto, que você tem também tantos casos, né, de reestruturação, e existe então um apetite de investidores, estão também se tornando cada vez mais sofisticados, apetite de investidores para olhar essa classe de ativos. Lá fora isso já é super comum, você tem na verdade fundos que são super especializados nesse tipo de compra de crédito, né? Seja no bancário, seja em mercado de capitais. Nós assessoramos vocês, e muitas vezes em projetos conjuntos, né? TWK e G5 já assessoramos diversos desses fundos globais, olhando oportunidades no Brasil. O que o Daniel está se referindo, pessoal, é compra de crédito estressado, seja em empresa em recuperação judicial, em empresas em reestruturação, inclusive em processos de falência. Às vezes são créditos atrelados a obrigações ou créditos junto à União ou ao Estado, né? São famosos precatórios, às vezes são simplesmente dívidas bancárias. Existem agora, a gente já participou de processos onde você tem investidores que compram dívidas a desconto e convertem depois isso em equity, né? Em participação acionária, ou seja, o céu é o limite aqui em termos de criatividade. A gente está vendo o crescimento de casas mais especializadas nesse tipo de crédito também, crédito estressado, distressed credit, né? Aqui no Brasil, isso é muito salutar. Travou, acho que o Natan aqui, o Joel, não sei se é só para mim. Travou para mim também. Para mim também, ele deu uma... E é importante você ter justamente esse papel, né, de alguém dando liquidez para isso. A própria G5 tem diversos investimentos nesse setor também e de maneira crescente. Joel, fica à vontade aqui também para complementar. Eu sei que vocês têm tido uma atuação super relevante aqui. A gente tem visto basicamente deep finance que tem acontecido um pouco mais aqui, mas normalmente sempre quando o emprestador, quando o investidor tem interesse em algum ativo da companhia, né? Então ele já usa o DIP meio que para marcar posição. O que falta, na minha opinião, ainda é DIP como operação de crédito, Natan, aquela coisa assim de... Eu acho que os bancos têm que perceber um nicho que tem. Eu aprendi quando era garoto que juro é risco, né? Taxa de juro é risco, é o custo do dinheiro no tempo. Então, se o dinheiro é mais arriscado, o juro tem que ser outro. Mas existe um nicho muito grande de negócio aí. Eu acho que, especialmente os nossos bancos maiores, ainda estão engatinhando nesse mercado e é um produto bancário com muita aceitação lá fora. Então, eu acho que ainda falta muito o mercado de DIP evoluir para ser algo natural, para ser um produto natural. E, na minha modesta opinião também, o que mais falta nisso é a segurança jurídica, que o emprestador não tem, né? Ele não tem uma situação de que ele tenha certeza de que se a empresa vier a defaultar ou a quebrar, ou ir à falência, ou descumprir plano, quer dizer, ele tem que ter a garantia, a certeza de que o dinheiro dele é garantido o retorno. Tá? Então, o que falta ainda, eu acho que é a segurança jurídica, mas é um nicho de negócio, é um filão de negócio que tem muito dinheiro aí dormindo. Bacana, Joel. Queria agradecer, viu, tua presença aqui com a gente para discutir esses temas, Natan e Cláudio, e todo o pessoal da FBN, a oportunidade da gente discutir o tema aqui com essa plateia, com essa audiência tão seleta. Prazer. Obrigado a todos, Joel. Eu que agradeço a Obrigado todos. por se juntar a nós aqui. Foi um prazer e um papo bom, gostoso, de conversas interessantes. Acho que todos nós temos a crescer ainda com isso. Muito obrigado. Eu agradeço muito o convite e é uma honra estar aqui. Um prazer. Obrigada, toda a equipe meninos. FBN. Obrigado, viu? Obrigada, Natan, Daniel, Joel, da TWK. E eu queria agradecer a G5 Partners, nossa patrocinadora, quem ofereceu esse webinar super interessante hoje.
muito rico de informações. Muito obrigada pela presença sempre, por toda a atuação na FBN. E lembrando que quem precisar de algum contato de vocês, dos 3 palestrantes participantes, pode mandar um e-mail para nós da FBN, a gente faz esse match de contatos aí entre vocês. Tá? Muito obrigada, até a próxima e um ótimo dia a todos. Igualmente, obrigado. Obrigado, bom Excelente, dia, pessoal. Tchau, Um abraço. tchau, bom dia. Obrigado, tchau.